amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesta oportunidade, o meu coração está alegre pela oportunidade de poder compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos continuando o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 24, onde nós entendemos que o apóstolo tem uma palavra específica aos gentios, quando ele disse assim: porque convosco falo gentios. Observamos que Paulo, ele tem uma forma, uma maneira de viver para com os gentios. E esta maneira é exercendo o seu ministério, glorificando o seu ministério, vivendo de uma forma intensa para com os gentios. E ele vive desta forma para despertar a emulação ou a inveja nos judeus. Ele faz isto porque Deus disse que faria isso para os judeus. Ele quer que os judeus tenham este sentimento despertado e que alguns sejam salvos, e que essa salvação de alguns judeus vai produzir bênçãos para os gentios. Então nós entendemos isto, que o amor do apóstolo é por todos os homens, tanto judeus quanto gentios. Observamos também que o apóstolo, ele nos ensina que nós, gentios, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Este enxerto aconteceu pela misericórdia de Deus e nos levou a nós sermos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Observamos ainda que o apóstolo, ele tem conselhos para os gentios. O seu primeiro conselho é para nós não nos ensoberbecermos contra os israelitas. Porque o gloriar-se, ele traz soberba. Então não podemos nos gloriarmos contra os judeus, mas precisamos temer a Deus. Por quê? Porque Deus é justo no ato de cortar o galho que não creu, que não acreditou, assim como ele fez com a nação de Israel. E ao mesmo tempo, Deus é poderoso para enxertar na oliveira aquele que crê e se arrepender. E nesta oportunidade, nós estaremos estudando o segundo conselho do apóstolo aos gentios. E neste conselho, nós vamos observar pelo menos 5 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, nós precisamos identificar qual é este conselho do apóstolo. Em segundo lugar, nós precisamos observar a severidade de Deus. Em que consiste, a quem Deus exerceu esta severidade e por que Deus exerceu esta severidade. Em terceiro lugar, a bondade de Deus, a quem foi dispensada e por que foi dispensada. Isto é de extrema importância para a minha e para a tua vida. Ainda, em quarto lugar, nós precisamos identificar que o apóstolo, ele tomou cuidado para deixar claro o poder de Deus para enxertar todos os homens que se arrependerem na oliveira que é Jesus Cristo. E, além disto, ele é poderoso para manter conectado aquele que crê em Jesus Cristo. E em quinto lugar, nós estaremos analisando
a condição de Deus para o enxerto, o arrependimento. E nós vamos observar neste texto que não tem uma outra forma de nós estarmos enxertados a não ser o arrependimento e a condição de Deus de nos mantermos na oliveira, que é a fé. Eu acredito que Deus tem uma bênção para a minha e para a tua vida através desta palavra. Então vamos observar Romanos, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo de número 24. Diz-nos assim a palavra: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aqui nós encontramos a primeira base deste conselho. Em que consiste o conselho? Eu preciso considerar, eu preciso ponderar, eu preciso meditar a ponto desta verdade ela estar na minha mente e descer ao meu coração. O que eu preciso considerar? A bondade e a severidade de Deus. Observem, são duas coisas que são totalmente ao contrário. Eu não posso, a partir deste conselho de Paulo, pensar, analisar apenas a bondade de Deus e nem somente a severidade. Eu preciso pensar, eu preciso acreditar nas duas coisas. Deus é bom e Deus é severo. Ok? Então nós encontramos aqui a primeira base estrutural desta questão apresentada pelo apóstolo. O texto continua dizendo assim: para com os que caíram, severidade. Aqui está apresentado a nós a severidade. Esta severidade foi com os que caíram. Quem são os que caíram? Segundo o ensino do apóstolo, os israelitas. Os israelitas caíram. E pelo fato deles terem caído, eles foram cortados. Então, a severidade de Deus está no ato de Deus cortar os israelitas, porque eles caíram. Então, em que consiste a severidade? Cortar. Quem? Os israelitas. Por que Deus usou esta severidade para com a nação de Israel? Porque eles buscaram a justiça de Deus pelas obras da lei e não pela fé. Percebam que esta é a verdade que o apóstolo vem argumentando desde o capítulo 9 até agora, que os judeus, eles não alcançaram a justiça de Deus, porque eles buscaram a justiça de Deus pelas obras da lei e não pela fé. E Deus deixou claro que nenhum homem será salvo pelas obras da lei. Um ponto muito importante para nós entendermos aqui é que esta severidade ela foi demonstrada para com aqueles que caíram. Ou seja, esta severidade é uma justiça de Deus, é um ato justo de Deus em ser severo para com aqueles que caíram. Não que Deus seja um Deus severo, mas Ele é um Deus justo. Que o Senhor possa nos abençoar a partir do entendimento destas grandes verdades. Agora veja que a bondade de Deus, ela é colocada diante de nós e nós precisamos ponderarmos, nós precisamos considerá-la. A bondade de Deus está escrito assim: mas para contigo quem? Vocês, gentios. É uma palavra aos gentios. Então, para vocês, gentios, a benignidade de Deus.
A benignidade de Deus para com os gentios está no fato de Deus enxertar os gentios, fazer com que os gentios sejam participantes da raiz e da seiva da oliveira. Novamente, é importante destacarmos aqui que não existe nada em mim e em você que nos capacite a nós sermos enxertados. É um ato da misericórdia de Deus dispensar a nós a salvação das nossas almas. Nós sermos enxertados em Cristo Jesus, que é a oliveira verdadeira. Observe ainda o texto que o apóstolo diz assim: se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O apóstolo, ele retoma o que ele ensinou lá no versículo de número 20, onde ele nos disse que nós estamos enxertados somente pela fé. Aqui é um ponto importante. Eu preciso crer e eu preciso continuar crendo. Observem, se permaneceres na sua benignidade. Logo, nós precisamos entender o considerar a bondade e a severidade de Deus, ela vai levar a nós permanecermos crendo, acreditando, confiando que o Senhor, ele é poderoso para me fazer continuar crendo nele, para que assim eu continue conectado na oliveira verdadeira. Agora observem ainda um outro ponto muito importante que nós precisamos observar aqui nesta questão. O versículo de número 23 está escrito assim: e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O apóstolo, nestes versículos, ele está destacando o poder de Deus em enxertar todo aquele que não permanecer na incredulidade, ou seja, em todo aquele que se arrepender. Observem como o poder de Deus ele se apresenta no fato do enxertar. Ele diz assim: Deus, porque poderoso é Deus. Então veja que o enxertar é algo que está relacionado, que está ligado com o poder de Deus e não com o nosso merecimento, e não porque somos bons, mas é porque Deus é poderoso para enxertar. O poder de Deus em enxertar está demonstrado no versículo 24. Porque se Deus enxertou os gentios que por natureza não faziam parte da oliveira, mas eram zambujeiro, ou seja, uma composição que não tinha nada a ver com a oliveira. E mesmo assim Deus pegou estes gentios que eram zambujeiros e ele enxertou, quanto mais Israel, sendo que Israel é um ramo natural. Deus, ele tem poder para enxertar todos os homens na oliveira que é Cristo. Logo, entendemos nestes versículos 23 e 24 e encontramos aqui o poder de Deus em enxertar
o homem na oliveira. Ainda, um outro ponto fundamental que nós encontramos neste versículo é a condição de Deus para que este enxerto aconteça. Olha o versículo 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade. Paulo está destacando aqui a condição. E a condição é arrepender-se. Por quê? Porque o arrependimento está descrito no fato de não permanecerem na incredulidade. Esta é a doutrina bíblica que nos ensina que nós precisamos nos arrependermos. Lembra-se, quando Jesus inicia o seu ministério, ele começou dizendo: arrependei-vos. João Batista, que era o precursor do Messias, o que estava preparando o caminho ao Senhor, ele apareceu no deserto da Judéia pregando o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Então, amados e queridos, o arrependimento é a condição para nós sermos novamente enxertados na oliveira que é Cristo. E aqui é muito importante nós destacarmos esta grande verdade em relação ao Evangelho na sua totalidade. Nós vamos entender que nós precisamos do arrependimento. Eu e você, nós precisamos nos arrependermos. Porque a palavra é a Israel, mas ela também é a mim, ela também é a todos os homens. Logo, neste ensino, nestes dois conselhos do apóstolo, nós encontramos palavras que são os fundamentos para que este enxerto ele aconteça e permaneça. Quais são elas? Arrependimento e fé. Eu preciso me arrepender para que eu seja enxertado. Eu preciso crer e continuar crendo para que eu possa permanecer na oliveira verdadeira. O meu coração, nesta oportunidade, entende de uma forma muito clara o amor de Deus para com todos os homens, revelando ao apóstolo Paulo estas verdades, para que ele viesse nos ensinar que eu e você, o que precisamos fazer é nós estarmos lutando para termos fé, para confiarmos, para acreditarmos que tudo que a palavra de Deus nos diz é a verdade. E que a maravilha de estarmos enxertados na oliveira que é Cristo, não existe nada neste mundo que possa comparar com esta verdade. E isso acontece quando nós acreditamos, quando nós cremos, quando nós confiamos em tudo que Jesus fez, faz e fará. Amados, para concluirmos esta questão, nós encontramos então o segundo conselho do apóstolo Paulo aqui. E o conselho é: considera a bondade e a severidade de Deus. A severidade de Deus é para com os judeus, mas foi severo porque eles buscaram de maneira errada, buscaram pelas obras da lei e não pela fé. A bondade é porque Deus enxertou os gentios. Enxertou por quê? Porque os gentios buscaram pela fé. Encontramos ainda que o Deus tem poder para enxertar qualquer homem que arrepender-se dos seus pecados. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa produzir no meu e no teu coração estas verdades maravilhosas da sua palavra. Eu quero orar com você. E nesta oração nós estaremos buscando, pedindo a graça de Deus para nós
permanecermos crendo em Jesus Cristo e não sermos cortados porque não cremos, assim como aconteceu com a nação de Israel. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu quero te agradecer nesta oportunidade, pelo privilégio de poder estar na tua presença, ministrando, falando, explicando a tua palavra. E eu entendo nesta oportunidade que o que eu preciso é crer em ti e continuar crendo em ti, em tudo o que o Senhor fez, faz e fará. Porque isto é o que vai fazer com que eu continue ligado a ti. Produza esta fé no meu coração e no coração de cada um que me ouve através desta palavra. Envia o Espírito Santo para nos levar a buscarmos de ti esta fé. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Amém e amém.